Oi, agora sim. Boa noite a todos. Abençoe-nos, Jesus, o ser incomparável de nossas vidas. Bom, muita alegria estar mais uma vez aqui trabalhando e falando de uma temática extremamente importante e relevante em nossas vidas. Jesus. É sempre muita alegria falar de Jesus. Essa representação que nós colocamos aqui para lembrar do Mestre. Porque Jesus não é isso, mas é uma representação para que façamos menção e lembrar desse ser que é um espírito venerando. Portanto, bendito seja Deus, porque veio na terra o Messias. Aleluia, louvado seja Deus, veio à terra o Messias. Só que ele veio há 2000 anos. Faz um tempo que ele veio à terra. E desde então, esteve conosco e foi para a pátria maior. E hoje, em espírito e em verdade, continua conosco. Mas, resta-nos saber o seguinte: Jesus, alegria dos homens. Por quê? Por que Jesus é a alegria dos homens? Porque antes dele, na terra, nós tínhamos o norte de onde deveríamos ir, ou o caminho que deveríamos percorrer, todos nós. Tínhamos o rumo. Porém, após a vinda de Jesus, aí tudo mudou. Porque nós, além de conhecermos um caminho mais fácil, a trilha a percorrer e não mais somente a direção, trouxe-nos alegria. Porque antes sofríamos e tínhamos nossas lutas diárias, porém não tinha um consolo. Ou o consolo era mais tênue, era mais brando. Por quê? Porque antigamente predominava o quê? Predominava a lei de justiça, uma lei de verdade, mas não predominava a lei do amor. Era olho por olho, dente por dente, ou às vezes havia o perdão, ou era rígido, naquela época, a lei de justiça. Mas depois da vinda do Messias, de Jesus, tudo mudou. Veio o amor na terra. E aí, por isso, é a razão, a explicação de hoje está com a temática de Jesus, a alegria dos homens, porque Ele é a nossa alegria. Só que muitas vezes nós, aqui, encarnados que estamos, e os desencarnados também, não sabemos disso. Ou muitas vezes passa-nos batido, mas é a nossa alegria. E vamos estudar um pouquinho e compartilhar algumas informações do Mestre. Bach, este compositor e maestro, venerando um ser extraordinário que esteve na Terra conosco, compôs uma canção belíssima chamada Jesus, a alegria dos homens. Essa canção ela é fantástica. Eu acredito que a maioria aqui já deve ter ouvido essa canção. Quem não escutou ainda, recomendo, acesse o Google e digita Jesus, alegria dos homens, Bach. Esse compositor fez essa homenagem a Jesus, porque ele conseguiu captar, na época, algo mais do que todo mundo falava, do que todo mundo pregava sobre Jesus. Ele teve uma sensibilidade e captou vibrações que muitas vezes passa nos batido. Então, em homenagem a Jesus, ele compôs essa canção belíssima e deu o título de Jesus, Alegria dos Homens. Bom, é o motivo que eu coloquei também com o título da palestra. Mas quem é ele? Quem é Jesus? Será que nós o conhecemos de verdade? Será que a definição que temos do Mestre é a real? Ou será que foi rotulado a nós, esse espírito, venerando, esplêndido, com a nobreza incomparável, e aí, desde então, passamos a reproduzir a mesma definição? Será que é essa a definição de Jesus? Porque muitos de nossos irmãos e nós mesmos, às vezes, falamos assim: puxa, eu conheço Jesus, eu o sirvo, eu estou com ele trabalhando, mas será que conhecemos mesmo? É o que nós vamos discutir um pouquinho hoje. Quando a gente pega na história, para entender o que é Jesus, quem foi Jesus, está relatado a seguinte forma. Foi um homem
que nasceu, 25 de dezembro, em Belém, sendo chamado, então, de Jesus, a posteriori, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Filho do Homem, o Messias, o Rabi, o Raboni, o Salvador e tantas outras nôminas que é dado a Jesus. É o que temos de informação. Toda vez quando a gente pede para alguém dizer ou recorre à literatura, está assim. Mas será que é isso? Alguns estudiosos, ultimamente, têm estudado muito sobre Jesus. Já estudou-se muito sobre Jesus e ainda continua se estudando. E muitos afirmam que ele não nasceu nessa data. Ele não nasceu dia 25 de dezembro. Puxa vida, então, nem a data de nascimento dele nós sabemos. Porque as fontes mais confiáveis relatam o seguinte, que Jesus nasceu em fevereiro, início de fevereiro, por volta do início de fevereiro, primeira quinzena de fevereiro, mais ou menos isso. Então, não é em dezembro. Mas importa a data? Será que importa quando que nasceu Jesus? Eu acredito que não. Interessa saber quem é Jesus. Eu acho que esse é o grande sentido. Quem é Jesus? Quando nasceu, se foi em março, dezembro, fevereiro, novembro, não importa. Importa é saber quando nasceu Jesus e quem é ele. Porque também não basta saber quando nasceu e não conseguimos definir ou entender quem é ele. Então vamos lá, é o que nós vamos discutir um pouquinho hoje. Bom, aí vamos a alguns questionamentos, algumas interrogações ou algumas afirmações. Dizendo o seguinte, Jesus então seria um fundador de movimento religioso ou um dispensador de milagres? Será que Jesus é isso? Bom, outras fontes nos relatam. Jesus, então, foi um terapeuta, um médico das almas, no trabalho de cura e de educação dos espíritos enfermiços, na pátria do Cruzeiro. Em Jerusalém, no mundo todo onde percorreu a sua palavra, onde está a sua palavra, que hoje está em todos os cantos do mundo. Será que é isso? Ou será que Jesus é o governador da terra, governador espiritual da terra, que preparou essa nação para ser o quê? A pátria do Evangelho, através dos seus mensageiros abnegados no trabalho no bem. Será que é isso também? Por que é importante saber quem é Jesus? Porque ele é o caminho. Se todos nós entendermos quem é Jesus, com certeza a nossa vida terá outro sentido. Porque é verdade que todo aquele que se propôs a descobrir ou entender quem é Jesus ou quem foi Jesus, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Nunca mais foi o mesmo e a gente tem alguns relatos e algumas informações aqui. Bom, então vamos lá, vamos seguir o nosso raciocínio. Será que nós vamos conseguir definir quem é Jesus? Ou quem foi Jesus? Eu acho um pouco difícil. Sabe por que é difícil? Por quê? Não é fácil definir quem foi Jesus ou quem é Jesus. Por um motivo. Primeiro, porque para definir algo perfeito, você tem que ser perfeito. É impossível seres imperfeitos definir o que é perfeito. É impossível. É impossível. O que é Deus? O que é Deus? Ah, Deus é bondade, Deus é amor, Deus é justiça. Não, isso não é Deus. Isso são características de Deus, mas não é Deus. Então, o que é Deus? É mais fácil a gente sentir, porém definir, não conseguimos. Não conseguimos definir. E mais ou menos é igual a Jesus. Não conseguimos definir quem é Jesus. Porém, nós precisamos ter, no mínimo, alguma coisa mais palpável, de acordo com o nosso grau evolutivo, para entender quem é esse Espírito. Porque ele é uma peça fundamental na nossa evolução. E não são meras palavras ditas aqui, ou em qualquer lugar que vamos, para entender o que é Jesus. São coisas grandiosas. E a doutrina espírita vem nos auxiliar nesse raciocínio. Então vamos lá. É dito a nós que, em verdade, Jesus ele é um guia. Por que Jesus é um guia? É o guia da humanidade. Ele é guia porque ele conhece o caminho. A nossa jornada, a qual estamos percorrendo, aqui na Terra, evolutiva, ele já passou. Ele já percorreu esse caminho que estamos percorrendo. Então, muitas vezes, quando nós temos dúvidas de alguma coisa de nossa vida, devemos recorrer a ele, porque ele sabe a resposta. Deus não é injusto. Quando Deus criou tudo,
e nos criou, fomos criados simples e ignorantes, estamos numa trajetória evolutiva até chegar a espíritos luz puro. Jesus também. Porque ele não ia criar um espírito de extrema luz, de extrema envergadura, e eu que sou imperfeito. Então ele não é justo. Ele me criou imperfeito e criou Jesus perfeito. Tem justiça aí? Não tem justiça. Então não é esse o raciocínio. Ele não criou anjo para ficar no céu e me criou imperfeito para ficar aqui na terra sofrendo. Tem alguma coisa errada aí. Certo? Ou ele não é justo, ou a nossa literatura está um pouco deturpada. Algumas definições que temos está errada. Ele é justo. Então, o que acontece é o seguinte, fomos criados todos iguais e estamos evoluindo. Só que Jesus já passou por isso. Jesus já passou por esse caminho, então vamos entender. Ele é guia da humanidade, por quê? Porque ele já trilhou o caminho, ele conhece o caminho perfeitamente. Ele também é o quê? Ele é rei. Ele tem o título de rei. Por que ele é rei da paz, da luz, rei da terra, ele é um governador? Por quê? Porque ele tem realeza moral. Igual a esse espírito, não há. Não teve na terra. Igual a ele na terra, nunca teve. Então, ele é diferente. Ele tem algo a nos ensinar, porque igual a ele, não teve. Por quê? Porque ele é perfeito, e ele esteve aqui conosco. Não demos valor, passou-se alguns 1000 anos, e ainda não entendemos quem é Jesus. Não entendemos. Porque a partir do momento que nós entendermos quem é Jesus, tudo fica diferente. Então vamos lá, todos nós aqui hoje vamos ter que chegar a um consenso. Todos nós, encarnados e desencarnados, todos nós. Então vamos entender um pouco mais. Ele é rei porque ele tem nobreza. Ele tem nobreza intelecto-moral. Tem nobreza intelectual e tem nobreza moral. Uma moral incomparável. Nunca se corrompeu. E o intelecto incomparável que para sua época foi dito por muitos como o anarquista, o revolucionário, porque ele era diferente. Então incomodou muita gente. Então vamos lá. Vamos às nossas fontes. Kardec interrogou as entidades venerandas. No Livro dos Espíritos, questão 625, da seguinte maneira: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhes servir de guia e de modelo? Interrogou as entidades venerandas, os espíritos maiores. O que eles responderam? Jesus. Vede Jesus. Por quê? Por que será que esses espíritos falaram? Poderia falar tanta coisa, poderia dar tantos exemplos, mas eles, na sua perfeição, relatou apenas vede Jesus. Então eles pedem para que todos nós olhemos Jesus. Olha Cristo, olha Jesus. E tem um porquê. Vamos entender o porquê que eles pediram para a gente olhar Jesus. Algumas informações que agora fica mais interessante. Olha só. Jesus Cristo, então vamos lá, estamos entendendo esse espírito. Jesus na história é a personagem que mais teve relatos, que mais foi estudado e que ultrapassou 500.000 biografias. Ele chamou tanta atenção, esse espírito, da sua época até agora, que mais de 500.000 autores resolveram estudar ele. Não, então peraí, se ele é importante assim, se ele tem algo diferente, vamos estudar esse espírito. E resolveram estudar. Só que, claro, verdade é que somos imperfeitos. Então, significa que nem todas essas literaturas falam bem de Jesus. Algumas relatam que era o anarquista, o revolucionário, o falso profeta, o falso Messias, certo? Mas não importa. Se incomodou algum grupo, se incomodou alguns, e a maioria fala pontos positivos sobre ele, é porque ele vibrou e essa vibração incomodou. Então vamos entender. Chamou atenção na história. Tanto chamou atenção que a história foi dividida em quê? Antes e depois dele. Antes do seu berço e depois do seu nascimento. Ele é a personagem que não coube na história. Ele é tão grande que não coube na história. A história teve que se render a Jesus. Ela teve que se curvar ao Messias e tombar sobre ele, dividindo-a em antes e depois dele. Os grandes na história, grandes nomes na história, Darwin, Einstein e tantos outros, não foi tão grande igual a Jesus para
dividir a história. Então, esse espírito ele é diferente. Ele tem uma nobreza incomparável. Passamos a analisar. Quem é ele? Quem é Jesus? Será que podemos definir quem é Jesus? É interessante saber quem é Jesus? Sim. Por quê? Por um motivo básico. Com certeza absoluta, se entendermos quem é esse Espírito, a nossa vida vai ser diferente. E a jornada na Terra ela se torna um pouco mais fácil. E aquilo que muitas vezes não é possível mudar, pelo menos mais leve ficará o raciocínio a respeito das nossas problemáticas mundanas. Então vamos entender um pouco mais sobre esse Espírito. Então, Cristo Consolador. Por que ele é o Consolador? Aí vem a literatura e nos relata. Somos evangelizados no dia a dia com as palavras e as mensagens do Cristo. Cada dia Deus manda uma lição para nos ensinar algo. E Deus, ele é tão grande, tão perfeito, que olha só o que ele fez. Se a gente parar para estudar Deus, o que a gente sabe ou sente sobre Deus, Deus é grande. Só que Deus está trabalhando até hoje, Deus não está descansando. Diariamente a ciência relata que galáxias são fotografadas pelo telescópio Hubble, diariamente. Surgimento de novas galáxias e o desaparecimento de outras. Então Deus está trabalhando, Deus não está parado. Só que Deus está muito ocupado, Deus tem muita coisa para fazer. Então o que ele fez? Deixou um espírito responsável por nós. Ele chamou a Cristo e disse, meu filho, vá e cuida desses teus irmãos. Cuide deles, acompanhe-os na sua jornada evolutiva, na sua evolução. Assim como vós foi orientado no seu percurso evolutivo. E ele foi incumbido a nós de ser o nosso guia, nosso modelo e governador. Só que não bastava isso, ele teria que vir aqui na Terra e deixar o exemplo. Por que Jesus marcou a história? Será porque ele foi bom? Será que é porque ele fez tantos milagres? Eu acredito que não. Porque senão ele teria ficado perdido na história. Se ele apenas fosse contabilizado pelos seus milagres, pelas suas palavras, ele teria se perdido na história. Ele não se perdeu na história por vários motivos. Dois principais. Porque tudo que ele disse não foi da boca para fora, ele exemplificou. Jesus não só ensinava, como praticava. Ele ensinava o amor e vivenciava o amor. Ele ensinava o perdão e vivenciava o perdão. Por isso que ele ficou marcado na história. Outro ponto, porque ele trouxe uma lei que até então era desprezada. Não era uma lei muito valorizada, chamada lei de amor. Antes predominava a justiça. Antes predominava leis mundanas, da moral da época ou da região. Porém, esse Espírito veio e trouxe o amor. Por esse motivo também que ele ficou marcado. Só que nós estamos dormindo. Até hoje. Estamos dormindo. Não entendemos na época que ele veio. Passou-se 1000 anos. Não estamos entendendo e continuamos dormindo. E vamos continuar dormindo por décadas, por centenas de anos, enquanto nós não despertarmos. Só que o tempo está nascendo. A aurora está nascendo. Por quê? Porque há de chegar os tempos. E quem não está despertando, vai ficar para trás. Vai ficar para trás, e aí vai ter que vir muitas vezes aqui, ou vai ser convidado a frequentar um novo planeta que não seja a Terra. Esses são os dormentes, que estamos nós todos encarnados aqui, que dormimos, e desencarnados que continuamos dormindo no plano espiritual também. Porque não é só os desencarnados que dormem, os desencarnados dormem muito também. Só que é chegado o tempo, e a mensagem do Cristo está aqui, e vai ser dita, e vai ser intensificada nos próximos anos e décadas, porque entidades venerandas estão vindo à Terra para nos auxiliar, para levar um pouco de amor e paz na Terra e acelerar o nosso processo evolutivo. Graças a Deus. Então vamos entender um pouco mais desse Espírito. Jesus, ele é Cristo. Jesus é o nome desse Espírito. Cristo é uma titulação. O nome dele não é Jesus Cristo. Cristo é uma titulação que ele tem. Por isso que ele é portador. É como se você adquirir um diploma, você vai receber aquela titulação. Ok? Mesma coisa é ele. Jesus, ele é Cristo. Só que o detalhe é o seguinte, ele é Cristo há bilhões de anos. Há bilhões de anos. Será que é muito tempo? Será que conhecemos eles?
Quantos anos nós temos de reencarnação? Será que dá umas 10 mil? Será que dá umas 100 mil? Eu acho difícil, 100 mil eu acho muito, né? Não é muito. Eu acho muito tempo. Será que chega a 1 milhão? Eu acho muito difícil. Só que ele tem a titulação de Cristo há bilhões de anos. Sem contar a trajetória evolutiva que ele teve, que não sabemos quanto. Mas podemos pensar um pouco e a literatura nos ajuda. Então vamos entender quem é Jesus. Não há nada que vamos passar que esse espírito venerando não tenha passado. Então, quando temos alguma problemática e dificuldade, quem que devemos recorrer? Jesus. Por quê? Porque ele já passou. Muitas vezes, outras entidades espirituais, amigos que desencarnaram, podem nos ajudar, mas ele sabe com perfeição tudo, porque já passou o que estamos passando. Então, vamos seguir o nosso raciocínio e entendimento de Jesus. Quem é ele? Quem foi Jesus? Quem é Jesus? Olha só, vamos a algumas informações científicas, porque é verdade que a ciência tem que caminhar com a religião. A Terra, ela possui, isso a ciência nos relata, em torno de 4,5 bilhões de anos, desde a sua formação até agora, mais ou menos. 4,5, isso os cientistas definiram, ok. Só que o mestre já era governador, ele foi incumbido de ser governador da Terra quando a Terra foi criada. Então esse espírito, ele é um irmão mais velho, só que ele é um irmão mais velho mesmo. Ele é um irmão mais velho mesmo, porque raciocinamos. Se a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos e ele já existia e já era governador, que foi incumbido por Deus para ser o governador da Terra, ele é mais velho. Ok? Sigamos o nosso raciocínio. Além dele ter sido intitulado governador, olha só, informação importantíssima. Jesus já possuía o título de Cristo. Opa, então chama a atenção da gente. Porque além dele ser incumbido de ser o governador da terra, ele já era intitulado Cristo. Vamos a alguns cálculos interessantes. Na Revista Espírita, de 1868, tem uma informação que nos ajuda a entender um pouquinho esse espírito, porque defini-lo é impossível. Vamos analisar. Então, em 1868, na Revista Espírita, a mensagem de São Luís e Lamennais diz a seguinte informação. O que é um Cristo? Eles definiram o que é um Cristo. O que é um Cristo? Jesus é Cristo. Então, o que é um Cristo? Está lá. Depois de evoluir e se tornar um espírito puro, anjo, nós estamos evoluindo, até chegar a anjo. Depois que chega a esse título de anjo, ele é selecionado, ele é convidado a uma nova jornada evolutiva. Só que o detalhe é o seguinte, eu acho que demora um pouquinho essa jornada, porque essa nova jornada evolutiva para receber o título de Cristo levará mais ou menos de 15 a 20 bilhões de anos. Será que é muito tempo? Um espírito ele se torna anjo puro. Depois que ele virou um anjo puro, se tornou um espírito puro, ele é convidado, ele recebe uma cartinha, você foi selecionado para uma nova jornada evolutiva, para se tornar um Cristo. E percorre 15 a 20 bilhões de anos. Puxa vida, então esse espírito, eu acho que ele é mais importante do que imaginávamos. E eu tenho a certeza, pelo menos para mim, eu acho que vocês também vão concordar, que ele tem alguma coisa para nos ensinar. Então vamos lá. Bom, aí vamos fechar o raciocínio sobre esses dados. Emmanuel, que é um espírito mentor de Chico, quando estava na Terra, ele nessa obra maravilhosa, intitulada A Caminho da Luz, está relatado da seguinte maneira. Olha o plural. Os sistemas solares nos quais Jesus evoluiu, não mais existe. Então, ele relata da seguinte maneira. Todos os sistemas solares, o nosso sistema solar, nós conhecemos, né? Terra, Marte, o Sol, belezinha. Igual ao nosso, só que no plural. Os sistemas solares ao qual Cristo evoluiu não mais existe. Então, vamos na ciência para nos auxiliar. A ciência afirma, e isso já está comprovado, que um sistema solar, através de cálculos que eles fizeram, ele dura em torno de 15 bilhões de anos. 15 bilhões de anos.
É muito tempo. Então Jesus, ele percorreu vários sistemas solares, vários. E cada um tinha em torno de 15 bilhões de anos. Então vamos fechar o raciocínio. Se a nossa Terra, a nossa pátria mãe, possui 4,5 bilhões de anos, e Cristo percorreu, Jesus, depois de se tornado Espírito puro, percorreu mais 15 a 20 bilhões de anos para se tornar um Cristo, eu posso jogar baixo que esse Espírito tem no mínimo 24,5 bilhões de anos. É muito tempo. E muitas vezes, nós aqui, tanto aqui no plano físico, quanto no plano espiritual, quando desencarnamos, nos achamos conhecedor de tudo. Ou nos intitulamos os sabedores de todas as coisas, quando na verdade não sabemos nada. Nada da vida, nada de nós, nada de Deus, nada de justiça, nada de Jesus e nem das leis do Pai. Então, acho que cabe um pouquinho de reflexão e pararmos tudo o que estamos fazendo e perguntar, será que eu estou no caminho certo? Será que o que eu estou estudando ou o que eu sei é o certo? Eu acredito que não. Nem vocês, nem eu, nem os desencarnados, ninguém. Sabe por quê? Porque se estivéssemos no caminho certo, um ponto, a Terra não estaria no caos controlável que está. Não estaria. Nós não sabemos definir o que é amor, não sabemos o que é o amor, não sabemos amar, não sabemos perdoar, não sabemos nada. E nos achamos tão arrogantes e às vezes afirmamos que, puxa vida, isso deveria ser o melhor para mim, não está acontecendo, eu estou sendo injustiçado. Será? Será que aquilo que eu escolhi, que não acontece na minha vida, aquele plano que eu escolhi, não está acontecendo? Será que é o caminho certo? Será que você tem condição de afirmar o que é certo? Será que não seria melhor perguntar para esse espírito o que é o certo? Será que não seria mais fácil? Eu acho que seria. Porque ele já percorreu essa trajetória. Nós não sabemos de nada. Nós somos crianças no processo evolutivo. Ele não. Ele já tem idade suficiente para saber o que é o certo. Ok? É a chamada de atenção que tem essa noite. Só que ele nos ama infinitamente. E ele sabe disso. E ele sabe o quanto é difícil caminhar aqui na Terra, porque ele já esteve num planeta similar à Terra. Ele já esteve. Só que qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, não é a problemática sermos deturpados em nossas definições, de sermos maledicentes, de sermos maus, perversos, enganadores. Esse não é o problema. Não é o problema. Porque é normal para nós sermos assim. Está na nossa condição evolutiva. O problema é o seguinte, é nós nos acomodarmos nessa condição e passar o tempo aqui na Terra em colônia de férias e não fazermos nada para mudar. Não é importante saber que somos imperfeitos, porque já sabemos que somos. É só olhar nossas atitudes, os nossos pensamentos, o que estamos pensando aqui agora. Somos muito imperfeitos. Só que Jesus sabe disso. Ele nos ama infinitamente e está aqui para nos auxiliar. Só que ele não vai carregar ninguém. Ninguém vai ser carregado. Ele vai esperar você abrir os olhos, levantar, ele dará a mão para você, e vocês e nós vamos caminhar juntos. Não quero, não tem problema. Os 1000 anos de sofrimento na Terra ou em outro planeta, no qual vamos ser convidados, caso não temos esse conhecimento ou despertar, está logo à frente. Não tem problema nenhum. Deus nos ama infinitamente e colocou esse espírito competente para nos guiar. Só que não força ninguém a nada. Cada um vai na sua trajetória. Só que também não podemos reclamar do sofrimento. Puxa, minha vida está tão difícil, ok. Mas ela tem a cor que você pinta. Nossa, mas minha vida é triste, ok. Mas ela tem a cor que você pinta. Ela é como você desenha. Puxa, mas o que eu faço então? Tem que agir diferente, ok. Passa a agir diferente, que você já vai ter contato com a primeira lei, uma das primeiras leis e mais palpáveis que a gente tem. Lei de causa e efeito. Você vai fazer coisas diferentes, por consequência terá resultados diferentes. É inevitável. Um mês. Começa a agir diferente um mês e vê como estará a sua vida no próximo mês. Eu acho que melhor vai estar. Ok? Então vamos lá. A pergunta é o seguinte, será que esse Espírito, Jesus, tem mais experiência que vocês? Ou do que eu? Ou do que os desencarnados que aqui estão? Será?
Será que Jesus tem mais experiência que todos nós juntos? Será que esse Espírito, que o Mestre tem algo a nos ensinar? Bom, na minha opinião, eu acho que sim. Só em respeito aos bilhões de anos que ele tem na nossa frente. As palavras do Mestre têm alguns bilhões de anos na nossa frente. Isso é respeitável. Isso é respeitável. E a explicação, e é o porquê que a Terra nunca teve igual a ele um Espírito. Essa visão grande de Jesus, próxima do que seria ele, o Espiritismo nos dá. A visão de Jesus como fundador de movimento religioso, dispensador de milagres, Jesus o mortal, o homem, Jesus religião, crucificado numa cruz, não é o que é na verdade Jesus. Isso não é Jesus. Isso foi titulações e rótulos que nós colocamos. O Espiritismo, então, potencializa a nossa visão para esse raciocínio a respeito do Mestre e da vida como ela é, não como nós achamos que seja, ou como nós queiramos que seja. Ok? Bom, então vamos lá. O Evangelho, a palavra do Mestre, as palavras ditas por ele, ela tem alguns bilhões de anos na nossa frente. Então, ela é bem respeitável por isso, né? Só que o detalhe é o seguinte, devemos estudá-la todos os dias. E a cada reencarnação, puxa vida, mas eu já li o Evangelho, eu já conheço a palavra do Cristo. Ok, você conheceu há dias atrás no seu estágio evolutivo, nesta reencarnação, ou daqui a 10 anos. Só que a cada dia nós somos um ser diferente, porque a cada dia nós damos um passo para a evolução. Lei do progresso, todos nós. Uns vão bem lentos, outros um pouquinho mais rápido, mas não importa, todos nós avançamos. Então, a cada passo que damos em direção à imortalidade, ao plano maior de luz, nós temos uma visão diferente. Então, por isso que os Espíritos nos recomendam, leiam o Evangelho diariamente. Porque a cada vez que você lê-lo, será diferente a sua interpretação e a sua visão. Porque você estará diferente, porque você deu um passo à frente na evolução. O Sermão do Monte é uma obra fantástica, né? Em verdade, é uma obra deixada esplêndida. São tesouros, são verdadeiras pérolas que nós temos. Que é esse resumo que nós temos aqui. Bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, os que choram. Bem-aventurados os misericordiosos. É belíssimo. Só que nós não entendemos também. Esse espírito de extrema luz e envergadura incomparável não veio aqui dizer apenas isto. Dentro dessas palavras tem coisas que nós nem fazemos noção do que seja. Alguns entendem um pouco mais, outros um pouco menos. Vai depender do estágio evolutivo. Mas certo é que devemos abrir o olho e passar a analisar um pouco mais. E aí a gente vê a discrepância. Por que tem espíritos que já atuam de maneira diferente de nós? Puxa vida, eu olho Divaldo Franco, eu olho Chico Xavier na sua vida na Terra, Madre Teresa, Irmã Dulce, Madre Paulina, Mahatma Gandhi e tantos outros, tão diferentes de mim. Por quê? Por que esses espíritos são tão diferentes de mim? Porque eles, na verdade, resolveram abrir o olho e entender quem é Jesus. Eles resolveram e escolheram a opção de escolher quem é Jesus. Então, por isso que eles estão um pouquinho na nossa frente. E isso vem a comprovação. Como que eu sei que isso é verdade? Por quê? Porque o evangelho a qual eles aprenderam, eles praticaram. Essa é a verdade. Porque nada tem valia na vida se você aprender e guardar para você. Isso é um egoísmo imenso. E não leva a evolução alguma. Porém, aquilo que você aprende e transmite para o próximo, para os teus irmãos, que é a nossa obrigação, você age diferente. Então, você vivencia o evangelho e não só prega o evangelho. Bom, para estar finalizando, a psicanalista doutora alemã Anna Wolff, ela afirmou o seguinte: Jesus foi o maior psicoterapeuta, psicanalista da humanidade. Igual a ele, nunca teve. Em toda a sua trajetória, ele se comportava diferente e foi o maior terapeuta que a humanidade teve. Então, é uma informação de uma doutora, uma cientista, uma pesquisadora disso. Então, chama-nos atenção também. Bom, aqui finalizando também, traz-nos uma informação importante. Emmanuel disse o seguinte: dirigindo o sistema solar, que é o nosso, existe uma pleiade de Cristo, não só o nosso Jesus, mas uma pleiade.
E aí ele confirma na seguinte maneira: em entrevista ao professor Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, Chico Xavier dá a entender que esses Cristos, que são vários, eles se reúnem no Sol. E que cada Cristo ele é governador de um orbe. E que o nosso Cristo está entre eles, e que existe um Cristo maior que coordena todos esses Cristos. Isso é só para chamar a atenção que existe muito mais do que nós sabemos e que é um chamamento para que possamos estudar um pouco mais, ler um pouco mais, porque a nossa vida não tem sentido nenhum se nós não estudarmos. Eu já sei da vida, não sabe. Não sabe, por isso que estamos na vida que estamos, por isso que a nossa vida muitas vezes vai a passos lentos. É porque não sabemos. Para saber, é um convite ao quê? A descobrir, a estudar quem é Jesus, porque não conhecemos esse Espírito. Porém, Ele nos ama e está conosco e chama todos para fazer parte desse bloco de evolução na qual estamos a caminho. Ok? Finalizando, o último slide. Olha que frase espetacular. Jesus, Ele é um ser incomparável. Todos aqueles que se propõem a conhecer a Jesus, nunca mais é o mesmo. É convidado ao amor, é convidado ao trabalho, ao auxílio constante. Todos que se propõem a servir a Jesus, verdadeiramente, eles amam, eles trabalham e eles auxiliam. Quem não está aqui, infelizmente ainda não descobriu, não entendeu quem é Jesus. Mas que Ele possa nos ajudar e a partir de agora, passarmos a dedicar um pouco mais a respeito do ensino e do entendimento do que é o Cristo, porque Ele nos ama e está conosco. Ok? Obrigado. Assim, meus irmãos, agradecemos a Jesus a oportunidade do trabalho e que Ele permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.